Olá, chegamos à aula 18, onde vamos falar sobre o cliente não quer mudar. E ok? O que fazer? Estamos falando sobre os 5 princípios dos atendimentos altamente eficazes, que são as ordens da ajuda. Desde a aula 10, o assunto é o segundo princípio sistêmico, que é a aceitação das circunstâncias, como elas se apresentam, sem querer modificar ou acrescentar nada. Dentro desse contexto da aceitação das circunstâncias, então a aula de hoje é: você como terapeuta está atendendo alguém que te procurou porque quer mudar, quer mais bem-estar, quer lidar melhor com algum relacionamento, intrapessoal ou interpessoal, mas você observa que ele não chega no limite, ou que não quer de fato a mudança, porque parte da mudança implicaria fazer outras escolhas. Como lidar? Como você se sente nessa situação? O sentimento é de frustração? E se você é líder, como que você lida com um membro da sua equipe que esbarra com uma dificuldade? Você se dispõe a ajudar, mas percebe que a pessoa de fato não quer ajuda. Imagina alguém que você dá oportunidades e a pessoa segue cometendo o mesmo erro ou criando o mesmo problema. Qual que é o sentimento enquanto líder? E como lidar com isso? Pessoas da família, por exemplo. Pode ser que você tenha vontade de ajudar alguém da família. Você observa a pessoa com dificuldades. E aí você observa que por mais que você se esforce para ajudar, a pessoa sempre volta para o mesmo problema. E aí, como você se sente com isso? E como lidar? Esse é o assunto da aula de hoje. Então, vamos falar sobre como lidar quando alguém te pede ajuda, mas essa pessoa não quer fazer a parte dela. Ou seja, de fato, ela não quer mudar. Porque para mudar, a pessoa precisa querer. Você já lidou com isso? Então, nesse momento, eu pergunto para o terapeuta. O cliente diz para você que ele quer, por exemplo, aumentar o faturamento, receber mais pelos atendimentos que faz, mas quer usar menos tempo. É um desafio, né? Como fazer isso? E aí pode ser que você pergunte: o que você já pensou que poderia te ajudar nesse objetivo de ganhar mais fazendo menos? A própria pessoa falou para mim que ela brincou dizendo: mas todo mundo quer isso, claro. Mas no que você já pensou? E aí a resposta foi: eu poderia deixar de fazer alguns serviços que me tomam muito tempo e que o valor é baixo e começar a fazer outros que têm uma demanda maior e paga melhor. Aí eu perguntei: o que impede você de fazer isso? Eu tenho medo que as clientes não vão gostar. A minha resposta foi: bom, então a sua escolha já está tomada. A sua escolha é manter o medo e manter do jeito que está, para não ter que lidar com o medo de alguns clientes não gostarem da mudança que você vai fazer. Então, está tudo certo. Aí a pessoa: não tá. O que eu fiz é mostrar. Então, aí você percebe que tem duas partes aí. Tem a parte que quer a mudança, tem a parte que quer ganhar mais fazendo menos, e sabe o que fazer, e tem a parte que não quer incomodar os outros. Daí é preciso ter um acordo entre elas. Muitas vezes essa é a fórmula do não querer ser ajudado. Racionalmente, o eu racional quer ajuda e vai buscar ajuda. Mas quando se depara que o eu emocional quer outra coisa, geralmente quem manda de fato é o eu emocional. Por mais que a gente diga que queira alguma coisa racionalmente, se as emoções não apoiarem, não estiverem na mesma direção, dificilmente a gente consegue reivindicar. Ou, se consegue, dificilmente consegue manter a continuidade.
Se você está assistindo essa aula pela primeira vez, saiba que essa é a aula 18. O tema da aula é: o cliente pode não querer mudar. E ok. Essa aula, desde a 10 até a 20 mais ou menos, trata do segundo princípio sistêmico dos atendimentos altamente eficazes. Qual é o segundo princípio sistêmico? A aceitação das circunstâncias como elas se apresentam, sem querer mudar ou acrescentar nada. Nesse contexto, a aula de hoje se encaixa como mais uma pecinha para desenvolver essa postura interior de aceitação. Qual que é a aceitação, então, em relação à pessoa, ao outro não querer ajuda? Aceitar que está tudo bem, mas a pessoa está sofrendo. Aí esse é um ponto-chave. Se te incomoda ver alguém sofrendo que não quer ajuda, isso fala que talvez tenha um sofrimento que você precisa cuidar em você primeiro. Já pensou nisso? Faz sentido? E, de novo, se você está vendo essa aula pela primeira vez, lembra de se inscrever no canal ou seguir meu perfil. Pode deixar perguntas à vontade e compartilhar com alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, por gostar de entender como obter mais resultados mudando a relação, seja com as emoções, seja com pessoas da família, e assim ter mais resultados. A ideia dos princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes é, quando você se alinha a eles internamente, você tem um impacto diferente naquilo que você realiza. Ou seja, essa série de aulas, que deve chegar em torno de 50 aulas, cada princípio sistêmico tem cerca de 10 aulas. Então, ao longo dessas 50 aulas, o que a gente está desenvolvendo é uma postura interna. Essa postura interna significa que você entende e experimentou algo e viu que deu mais resultado. Então, é como se fosse um mapa que te ajuda a chegar no caminho mais efetivo que você deseja. A minha experiência com ajudar pessoas que não querem ajuda durou um tempinho. Eu comecei a ler livros sobre autoconhecimento, como a mente funciona, como ter mais resultados, se eu não me engano, a partir de 2002, 2003, mais ou menos. E, claro, eu queria ajudar as pessoas comentando, olha, eu aprendi isso, a importância do pensamento positivo, quando você foca no negativo, isso é ruim. No geral, as pessoas sabem disso, mas saber não quer dizer aplicar. Então, o que eu encontrei muitas vezes foi as pessoas não tinham, pelo menos a maioria das pessoas que estavam no meu convívio nessa época. Eu fui funcionário público por 17 anos, do Exército, fui oficial de carreira. Nessa época eu estava na academia militar. Então, eu não que eu não tivesse, mas eu não conhecia muita gente que tivesse interesse por esses assuntos que eu tinha. Ao mesmo tempo, aprender a questão de focar naquilo que se quer. O que eu encontrei foi livros de autoajuda, livros de desenvolvimento pessoal, que me ajudavam a ter mais resultados naquilo que eu fazia, não importasse o que fosse. Eu queria mais isso. Então, e também queria compartilhar com as pessoas. Mas, muitas vezes, não é necessariamente o que as pessoas queriam. Eu lembro que eu emprestava livros, teve livros que eu emprestei que não voltou e eu nem li, porque a minha expectativa era, vou emprestar o livro, daí a gente vai conversar sobre o livro, mas no fundo não foi assim. Então, uma experiência inicial minha, que era não ajudar as pessoas, foi essa. E para mim significou, eu preciso focar, então, no meu desenvolvimento. Tem uma pergunta-chave para a gente se fazer. Quando você quer ajudar muito alguém que não quer sua ajuda, a ajuda é para você. Vou falar de novo. E me fala nos comentários se faz sentido. Quando você quer muito ajudar alguém e a pessoa não quer sua ajuda, isso é uma pista de que a ajuda você tem que dar para você. Uma forma de perceber isso é você se perguntar: o que eu estou vendo na pessoa que está em mim, mas eu vejo nela e não vejo em mim? Depois dessa pergunta, como que eu posso cuidar dessa parte de mim? Como que eu posso ajudar essa pessoa que não quer ajuda? Na verdade, assim, existe um incômodo em mim.
eu estou disponível para ajudar. Muitas vezes, essa ajuda que a gente quer dar é do nosso jeito, e a pessoa quer a ajuda do jeito dela. Ou nem quer ajuda, e está tudo bem. A questão-chave é, se eu estou querendo ajudar alguém que não quer ajuda, e pode ser família, pode ser amigos, pode ser relacionamento, essa é uma pista que eu preciso pegar aquela energia e usar para mim. Quando alguém reclama perto de você, você tem vontade de dar solução, de dizer o que fazer? Você já fez isso? Eu acredito que muita gente já fez isso. No geral, a experiência de fazer isso é negativa. Eu ouvi algumas reclamações de algumas pessoas nesses momentos passados, onde eu achava que a pessoa queria ajuda e me oferecia para ajudar. E no fim das contas a pessoa ficava ofendida, porque ela estava dizendo assim, eu estava só desabafando, você não precisa consertar tudo. Aí meu pensamento era, eu achei que eu estava sendo útil, que eu estava ajudando, então aprendi a lição. Além disso, a questão da pessoa desabafar, muitas vezes é para ela se ouvir. Você já tinha percebido que não necessariamente você se ouve? Tanto é, eu vou dar um exemplo, tanto é que a gente não se ouve necessariamente, que a gente fica falando com a gente mesmo. Essa insistência de falar com a gente mesmo é uma tentativa de fazer uma parte nossa aceitar o que a outra parte está propondo. Uma parte nossa, racional, a outra parte emocional. Então, a emoção está lá triste porque um relacionamento terminou. Aí o racional fica explicando, não, mas foi melhor, vai passar, mas o emocional fica voltando no assunto. Acontece isso com você? O que eu quero mostrar é que quando isso acontece, não adianta você tentar ser racional e argumentar mais para tentar convencer o emocional a mudar. Não adianta. Porque o racional vai falar num nível de comunicação, que é no nível das palavras e da racionalidade. O emocional fala no nível da sensação, do sentimento. Eles não se comunicam. Pensamento sobre emoção não é emoção. Faz sentido? Pensamento sobre emoção não é emoção. Emoção é algo que a gente sente no corpo. É uma sensação. Pensamentos são palavras, descrições e tudo mais. Por mais que a gente tente dar nome à emoção, isso ainda não é emoção. Tanto que em algumas sessões, às vezes acontece de o cliente falar para mim assim, eu não sei explicar as minhas emoções. Eu falei, muito bom, eu também não preciso dar explicação. Na verdade, eu preciso checar com você. Você consegue me dizer a sensação? O que você sente? Qual que é a sensação? Não o nome da emoção, mas qual que é a sensação? É leve, é quente, é frio, é pesado, é confortável, é desconfortável? Eu preciso da sensação. Com a informação da sensação, a gente trabalha a mudança que se quer. Então, isso que eu estou falando é um reconhecimento de que os pensamentos estão num nível, as emoções estão no outro. Então, não adianta ficar insistindo racionalmente para tentar convencer que não tem motivo para ter medo ou que não tem motivo para estar triste. Isso não funciona. E você pode passar a vida inteira tentando fazer isso e sem resultado. O que funciona? Funciona exercitar a empatia. A Salete Silva comentou, parece que está faltando algo, insegurança. Esse parece que está faltando algo, essa insegurança, eu entendo que é essa dificuldade de relacionar os dois. O pensamento está aqui, o sentimento está aqui, e eles não estão se comunicando. E normalmente aqui no meio existe um acúmulo de frustrações, de tristeza, de perda. Esse acúmulo de frustrações passadas faz com que cada vez mais a mente fique agitada, ativa,
e queira mandar na relação. Ou seja, está faltando algo. Qual que é o que eu posso dizer o que é o algo que está faltando? Esse algo que está faltando, em uma palavra, é o autocuidado. Cuidar de si. Quando o racional quer só argumentar e explicar e convencer, isso não é cuidar de si. Quando a gente decide colocar o pensamento a serviço de cuidar da emoção, do coração, simbolicamente falando, esse é um processo de cura que é importante se fazer em algum momento da vida. Quanto mais cedo, melhor. Porque depois disso a vida fica mais fácil ou pelo menos menos difícil. Mas é uma etapa necessária. Entender que o cuidado, a atenção que a gente busca nos outros só pode vir da gente em primeiro lugar. Depois que vem da gente, é mais fácil vir dos outros. Quando não vem da gente, normalmente não vem dos outros, e se vem, vem por pouco tempo. Não vem por muito tempo. Faz sentido? Outros pontos. Então é importante entender esses dois níveis de comunicação, do racional e do emocional, e entender que você precisa perceber que para falar com o emocional você tem que usar a linguagem dele. A linguagem do emocional é uma linguagem de aceitação, de conexão, de empatia. Não é de explicação. Então, se você quer mudar um estado emocional, você precisa acolher o emocional. Pensa que dentro de você tem duas pessoas, dois eus. Um eu é o racional, um outro eu é o emocional. Aí eu faço a pergunta para você. Como está na sua vida a relação entre os dois? Está equilibrada, onde você flui naturalmente com o pensamento e sentimento, e eles estão em harmonia, ou domina a razão, e tudo você impõe. Se domina a razão, existem algumas evidências de que ela está dominando. Excesso de controle, de preocupação, ansiedade, medos, frustrações. Geralmente, isso que eu falei, de julgamento, controle, medo, preocupação, exigência, isso é evidência de que o racional e o emocional não estão em harmonia. Para ficar em harmonia, precisa cuidar do emocional. Para cuidar do emocional, precisa saber que existe uma relação e que precisa haver cuidado. O racional precisa servir o emocional. Então, na aula de hoje, a aula 18, o cliente não quer mudar e está ok. É um exercício da aceitação de que o outro pode não querer mudar, até mesmo quando ele pediu para você ajuda. Isso é muito interessante. Alguém te pede ajuda. Isso te autoriza a fazer o que você quiser para ajudar? O que eu estou trazendo é que dentro da aceitação das circunstâncias, como elas se apresentam, como segunda ordem da ajuda, ou segundo o princípio sistêmico dos atendimentos altamente eficazes, então a aceitação na relação de ajuda, seja terapeuta-cliente, seja líder-cliente, líder-membro de equipe, nessa relação de ajuda é importante esse respeito para a pessoa que vai até onde ela pode. Se você usar a insistência, a argumentação, o convencimento, a culpa, a manipulação, a chantagem emocional, isso claramente não é aceitação de que a pessoa tem o tempo dela, de que ela pode não querer. Ah, mas eu sei que vai ser melhor. Então, melhor para quem? E é importante esse olhar de eu preciso reconhecer que o racional e o emocional precisam caminhar juntos. Se porque eu tenho uma facilidade, para mim parece fácil, para outra pessoa não. Daí eu vou impor o meu ritmo, porque para mim é fácil, a outra pessoa, na relação de ajuda. Eu reconheço que muitas vezes a tendência que eu tenho é acelerar processos, mas o meu aprendizado é exercitar o desapego. Exercitar de que às vezes a pessoa que me busca não quer todos os resultados de uma vez. Às vezes quer algo gradual. Então, tudo bem. Ou seja, a ideia da aceitação nesse caso é perceber
que está tudo bem, as pessoas têm ritmos diferentes, têm cada um o seu tempo e as coisas que elas fazem. Mas se a pessoa está sofrendo e não quer ajuda, cuida do seu sofrimento, porque a pessoa está sofrendo e não quer ajuda. Mas você está sofrendo porque a pessoa está sofrendo e não quer ajuda. Entende? O sofrimento é a tristeza não cuidada. Então é importante cuidar desse sofrimento para você ter mais fluidez e respeitar o tempo do outro, mesmo que seja família. Porque muitas vezes o fato de ser família serve de justificativa para se impor a ajuda, de maneira geral. O que eu quero mostrar é importante ter a escuta emocional. O que seria, então, essa escuta emocional? Primeiro, reconhece que razão e emoção são dois níveis de comunicação e eles não se falam. Não adianta argumentar racionalmente com as emoções, são linguagens diferentes. E a gente, quando não tem consciência, comunica os dois níveis ao mesmo tempo misturado, predominando o racional. Eu vou dar um exemplo. Às vezes você está comentando algo com alguém, por que você está falando o que você está falando? Já se perguntou isso? Muitas vezes o que você está falando é algo que você mesmo está digerindo, processando, e é como se você estivesse falando para você mesmo. Já observou isso? Nesse sentido, do diálogo interno, é importante perceber que pelo menos você tem um juiz interior, um julgamento. Esse julgamento é racional, mas fortemente vinculado com uma necessidade de segurança e com uma emoção básica que é o medo. Os dois estão juntos. Então, você conhece o livro Inteligência Positiva? O autor chama-se Cesar Chamini. Nesse livro, Cesar Chamini apresenta os 10 sabotadores e ele destaca o juiz, o inner judge, o juiz interior, ou seja, os julgamentos, como o maior sabotador. Aí a pergunta que eu faço é, mas como assim? Como que o julgamento é um sabotador? Você já pensou nisso? Que o julgamento, você se julgar, você se criticar, ter medo do julgamento dos outros, como que isso seria um sabotador? É fácil perceber quando você quer fazer algo novo, algo diferente, e é essa voz interna que fala, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não é bom o suficiente, você precisa praticar mais, não é a hora. Percebe que a voz do juiz sabota porque ela quer proteger? Então eu estou trazendo o olhar de que o juiz, ele quer a sua segurança e ele está evitando o contato com o medo. Para mudar a relação com esse juiz interior, você precisa comunicar com ele, não adianta comunicar racionalmente. Quando eu facilito uma sessão e o tema da sessão é essa voz interior do julgamento, a primeira coisa a reconhecer é, eu pergunto assim, como você responde ao juiz? O que o juiz te fala? Ah, ele fala que não vai dar certo. Ele fala que eu começo e nunca termino. O que você responde? Ah, eu ignoro. Daí eu pergunto, está funcionando? Não, não está, porque aí ele volta e fala mais alto e fica insistindo. Bom, então a gente tem que experimentar uma linguagem que o juiz entende. Qual seria essa linguagem que o juiz entende? O juiz, como parte interna, como um julgamento interno, ele entende a linguagem emocional. É como se o emocional conecta de imediato, também com as nossas partes internas. Como o juiz interno está defendendo a segurança, então você precisa falar da necessidade de segurança. Você precisa reconhecer isso na relação com esse sabotador, que é o juiz. Esse reconhecer significa, quando o juiz fala comigo, o que eu me sinto? Como eu me sinto? Ah, eu sinto medo. Eu me sinto pressionado, oprimido. Ok. Como que eu lido? Ah, eu me esforço para evitar sentir aquilo. Daí o caminho seria assim. E se você conversar com o juiz como se ele fosse uma pessoa?
Então, o juiz te cobra e a sua tendência é se esforçar para atender o que o juiz está falando. Isso é uma possibilidade. Outra pode ser ignorar o juiz. As duas formas, normalmente, não surtem um bom resultado, porque o juiz vai estar esperando a próxima oportunidade. O que surte um bom resultado? Quando você decide conversar com o juiz e mostrar para ele como você se sente. Primeiro, é importante agradecer ao juiz por querer te ajudar. É esse juiz que traz o julgamento de que a pessoa que pede ajuda deveria aceitar a ajuda. Entende o contexto do juiz? O juiz, ele é a nossa adaptação, ele é a nossa adaptação às relações. A Salete Silva escreveu: me sinto com medo, parece que tem muita autoridade o juiz, né? Então, é importante falar para esse juiz que ele causa medo. É importante falar para o juiz interior que você precisa de mais leveza na relação com ele. É importante agradecer o juiz porque ele está se esforçando para ajudar você. Esse é um ponto sutil. Reconhecer que essa parte interna quer reconhecimento. Essa parte interna é uma parte, é um eu na gente. Às vezes, ele pode tomar conta da sua vida num dado momento. Às vezes, você pode estar se esforçando para fugir dele, evitando qualquer situação nova. Então, o primeiro passo é, conversando com o juiz, mostrar para ele, que você reconhece o valor dele, que ele te ajudou de uma forma significativa até hoje e que você tem gratidão por ele. Primeiro ponto. Depois, reconhecer que ele tem medo. Ele também tem medo, por isso que ele julga assim. Então você fala para ele: eu vejo que você sente medo e está tudo bem. Eu vejo que você sente medo porque você precisa de segurança. E eu te dou segurança. Pode contar comigo. Percebe? Esse movimento simples que eu comentei é algo para você fazer nessa percepção, sensação de estar falando com esse julgador, com essa voz do juiz. Quando você faz isso, você experimenta mais leveza. É claro que pode existir outras camadas nessa relação com o juiz. Que outras camadas? Relação com o pai, relação com a mãe. Então, tudo isso do juiz foi para expandir a ideia de que é importante olhar o outro como certo. Mesmo que a pessoa que te procura pedindo ajuda não queira ajuda, ou queira um pouquinho de ajuda e depois desista, mesmo que isso aconteça, é importante respeitar que a pessoa não quer ajuda ou que ela quer ajuda só até certo ponto. E se você sente mal-estar, sofre por isso, você querer ajudar mais, é importante olhar para esse mal-estar que você sente e ajudar esse eu que está pedindo cuidado. Quando a gente não cuida da gente, é normal que o nosso eu emocional, que precisa de cuidado, se mostre para a gente através das relações. Então, você vê alguém numa situação que parece difícil, a tendência é que você quer ajudar a pessoa. Ela pode querer ajuda, mas pode não querer também. E aí? Quando a pessoa não quer ajuda? Pode acontecer. Daí o sofrimento aumenta. É a dica para cuidar desse eu emocional. Como assim cuidar desse eu emocional? Como que eu faço? Se você estava já aqui na aula, quando eu dei o exemplo com o juiz, a forma de cuidar do eu emocional, então agora eu entro na parte do... Então, como que eu lido com... Como que eu faço para desenvolver a aceitação? Porque quando alguém me pede ajuda, eu começo a ajudar e a pessoa não quer mais ajuda, eu fico sofrendo depois. Eu tenho vontade de insistir para a pessoa aceitar ajuda. Você passa por isso? Se esse é o seu caso, de sentir vontade de insistir, é importante você perceber que existe um sofrimento seu, pré-existente, que não depende da pessoa. E aí é importante você usar a empatia, a autoempatia, para perceber o que você está sentindo. Como assim autoempatia? Autoempatia significa você aposenta a explicação,
a racionalização, você aposenta, você coloca de lado. Deixa de lado esse lado que tem resposta para tudo e que quer explicar tudo. Deixa ele de lado e fica só com a percepção. Percepção quer dizer presença no momento. Estou presente, estou aqui e observo. É nesse sentido é nesse sentido a presença e a percepção. E aí, você usando a presença e a percepção, você se coloca disponível para se relacionar com o seu eu emocional. E aí você pode falar para ele: eu vejo que é difícil lidar com tudo isso que você sente. Eu vejo a sua dor, eu vejo a sua dificuldade, eu vejo que você precisava de cuidado, mas que não recebeu o que precisava. Pode ser recente, pode ser na infância. De qualquer forma, eu estou aqui. Percebe que são falas simples? São falas simples que reconhecem a relação, que reconhecem a necessidade de cuidado. Essa é a autoempatia. Quando você faz isso com o seu eu emocional, que pode estar triste ou com medo, e você se dispõe a estar ali com ele, normalmente o incômodo suaviza. E isso vai até certo ponto. Pode acontecer de você precisar de mais movimentos, mais etapas, porque tem outras camadas. Nesse sentido, observa na tela que tem o... Deixa eu fazer aqui. Tem o QR Code aqui, ó. Mentoria, informação e constelação familiar individual. O site é constellasp.net.br. Se você quiser conhecer essa mentoria, nela você aprende a aplicar constelação sistêmica para você, para outras pessoas e atuar como constelador. É uma mentoria e formação que tem 2 formatos. Um conteúdo prático na plataforma, 32 horas de conteúdo focado na prática, e mais 4 mentorias de 3 horas cada, via Zoom ou Meet, para prática em dupla, revisão, supervisão, e a última é sobre estratégias de marketing e venda dos atendimentos. Se quiser saber mais, então acesse ali o QR Code, o link, as inscrições estão abertas por um tempo limitado, então aproveite enquanto as inscrições estão abertas. E no mais, para finalizar, se não tiver perguntas, eu vou passar um vídeo de uma pessoa que fez a formação e que comenta como foi a experiência dela na formação. Vamos lá. E logo depois já encerramos. Hoje, às 18, tem a aula 19. Te vejo lá. Oi, Rodrigo. Então, falar de você é sempre muito bom. Falar do teu curso, para mim, é maravilhoso. A tua metodologia, ela é muito clara, ela é muito eficaz. Eu aprendi muito com você, coloquei em prática, me curo a cada dia e estou no processo de cura contínua. Entender que as nossas doenças, as nossas emoções têm fruto, raiz dos nossos traumas infantis não resolvidos, isso é libertador. Entender as nossas emoções, entender o que tem por trás e acolher a cada uma, isso é lindo. Eu só tenho a te agradecer, Rodrigo, porque a mudança na minha vida, a cada dia, ela é clara. Hoje eu estou vendo a vida com um brilho diferente, coisa que antes eu não via. Eu culpava a todos, quando na realidade a única pessoa que pode se sentir culpada sou eu mesma, por exigir de mim coisas que às vezes nem eu sabia. Os nossos traumas infantis nos sabotam muito e cobramos do outro aquilo que o outro não pode nos dar. E daí a nossa vida fica uma bagunça. Então, Rodrigo, gratidão por eu ter te achado no Instagram e ter feito, sim, o curso com você. Gente, eu super recomendo o curso do Rodrigo. Façam.
O aprendizado é inédito. O olhar para a sua vida vai ser outro. Você não será mais a mesma pessoa. A mente que se expande nunca mais volta a ser a mesma. Eu super recomendo. Faça o curso do Rodrigo. Um abraço para você. E até. Tchau, Rodrigo. Sempre é bom estar contigo, tá?